Estamos de volta com o Brasil Urgente para você e de uns tempos a essa parte eu nunca cansei de falar, né, que uma das poucas coisas boas da política que eu retirei no tempo pouco de convivência que eu tive com a política, quando fui pré-candidato ao Senado no partido do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, tá aí o presidente Rodrigo Maia, uma das poucas coisas legais da política que ficaram para mim, né? Uma delas foi o Rodrigo, com quem eu tive um ótimo relacionamento, percebi ser uma figura humana muito legal, muito bacana, um cara acima de vaidade e que sempre me tratou como um igual, apesar de eu nunca ter sido político, e que me deu conselhos muito importantes, inclusive no momento, na hora de desistir. Ele me deixou perfeitamente à vontade para que eu pudesse tomar a minha decisão. Então, eu sempre agradeci ao Rodrigo Maia e hoje ele é seguramente o político mais falado do Brasil, o político, hoje a gente pode dizer que mais importante do Brasil na atualidade, respeitando-se, claro, o presidente da República, isso é uma questão de ordem até. Mas está todo mundo dizendo, todos os jornais, sites que eu li, eu estava lendo o UOL agora, Folha de São Paulo, e todos os sites colocam essa vitória do texto base da Previdência com uma ampla margem de vantagem, havia dúvida se haveria, inclusive, votos para aprovação, todo mundo põe na conta do Rodrigo. Eu sei que o Rodrigo não é uma pessoa vaidosa. Eu me permito chamá-lo de Rodrigo pela convivência que nós tivemos e continuamos a ter ainda. Não de perto, mas sempre muito carinhosa. Mas, presidente, o senhor coloca também na sua conta pessoal essa aprovação ou acha que é uma vitória do Brasil, acima de tudo, essa passagem aí com uma ampla margem e demonstrando a força do Congresso num país democrata? Pois não, presidente? Olha, Datena, primeiro, obrigado aí pelas palavras, pela oportunidade. Essa é uma vitória do Brasil. E por que é uma vitória do Brasil? Porque a Câmara dos Deputados é a representação da sociedade. Aqui está o Brasil inteiro, né? As coisas boas, os erros, né? E quando o Parlamento, a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, vota uma matéria tão difícil como a Previdência e tem 74% dos votos, né, é uma demonstração, né, que o Brasil ganhou, que há um sentimento majoritário na sociedade que virou votos ontem, né, se transformou em votos, e é por isso que é uma vitória do Brasil. Nós, para a nossa felicidade, de cada um dos deputados e deputadas que estamos aqui, nós somos esses representantes. Mas o resultado, desde a redemocratização, Datena, a gente não vê uma votação de um tema tão polêmico com um resultado tão contundente. Então é por isso que é a vitória do Brasil, porque os brasileiros, majoritariamente, convenceram, pressionaram de forma legítima, democrática, os seus deputados, e é por isso que, quando a gente abriu o resultado ontem, surpreendeu a muitos, né, o número de 379 deputados e a presença, 511 deputados, que é o quórum sempre de uma votação de presidente da Câmara, né, de uma eleição para presidente da Câmara. Então, não é qualquer momento que você consegue concentrar todos os deputados, os que são a favor e contra, na Câmara dos Deputados. Então, acho que foi um resultado e uma votação histórica. O presidente Jair Bolsonaro sempre separou a nova da velha política. Velha política é o famoso toma lá da cá e tal, que no fim ele teve que, de uma forma ou de outra, acabar fazendo, cedendo em alguns pontos. Isso representa mais força para o Congresso e talvez o melhor relacionamento do Congresso com o presidente da República, presidente? Olha, nós demos ontem uma demonstração de responsabilidade, de prioridade na pauta, de compromisso com aquilo que é relevante, independente se gera desgaste ou não. Nós demos um sinal forte. Nós queremos um bom diálogo. Nós queremos que o presidente entenda que no sistema democrático o parlamento tem um papel relevante. Ele foi deputado por muitos anos, né? Nós queremos que ele, que influencia muitos brasileiros, né, que tem um entorno, às vezes, muito radical, que ele compreenda que o ataque, a crítica não, a crítica é fundamental, mas os ataques à Câmara, ao Senado, ao Supremo nesses primeiros meses são ataques que geram instabilidade política e também instabilidade no interesse
como eu disse no discurso ontem, de qualquer empresário investir no Brasil. Então, a gente precisa, claro que o direito de criticar, de reclamar, de dizer esse projeto eu vou vetar porque não representa o que eu acredito, esse é um direito dele e é do processo do legislativo, né? Quer dizer, o processo democrático do legislativo, onde a lei chega, a gente vota e o presidente tem todo o direito de sancionar ou vetar e depois o parlamento tem também a prerrogativa de ratificar ou derrubar o veto. Então, esse ciclo é o ciclo que fortalece a democracia. Então, ontem, no meu discurso, eu falei, outros líderes falaram, todos eles foram fundamentais. Aqui não tem vitória, como eu disse, não existem vitórias absolutas numa democracia e também no parlamento não existe vitória de apenas um deputado. Foi esse conjunto de forças que se construiu em torno de uma agenda de reformas, que nos garantiu essa vitória. Eu acho que esse recado é importante que o presidente saiba que talvez esse seja o parlamento mais reformador da nossa história desde a redemocratização na década de 80. E nós temos que aproveitar isso, porque hoje o Estado, eu estava dizendo também no meu discurso ontem, os municípios, o Estado e a União custam 80% de tudo que se arrecada. Né? No México e no Chile é 45%, nos Estados Unidos é 60% ou 70%. Então nós estamos custando muito, né, para a sociedade brasileira e sobrando poucos recursos para que a gente possa investir na mudança da qualidade de vida da sociedade. Por isso que é tão importante um Congresso reformador na Previdência, vai ter que ser reformador no sistema tributário, vai ter que ser reformador na administração pública, nos recursos humanos e vai ter que ser reformador também na área social, que foi um eixo que eu não falei ontem, que é fundamental a gente organizar melhor o gasto do governo na área social. A gente pode, eu tive um bom debate com a deputada Tabata, com o Ricardo Paz e Barros, onde nós discutimos exatamente as alternativas, né, de leis, onde a gente possa ajudar a melhorar a qualidade do gasto para chegar lá na ponta, lá no trabalhador, no brasileiro mais simples, que precisa tanto do Estado brasileiro. Porque é possível você governar democraticamente, não é? Sem corromper ou sem ser corrompido. Fazer política é a arte de você dividir e depois governar, mas não deixar de fazer política. Necessariamente você não precisa comprar e nem vender voto. Você pode fazer política eticamente, não é isso, presidente? Claro. Olha, Datena, aqui em Brasília está o orçamento federal. A disputa pelo orçamento federal vem de todas as partes. Cada deputado querendo colocar recursos nas suas bases eleitorais, os senadores também, os prefeitos sempre presentes, os governadores presentes, lutando pelos seus recursos. Então, isso é do processo democrático, a aplicação dos recursos. Por exemplo, nós discutimos nas últimas 3 semanas com os governadores, né, projetos fundamentais para os estados que levarão recursos para os estados. A Câmara votou, por exemplo, uma distribuição dos recursos da seção onerosa, aqueles recursos do petróleo, né, que são 15 bilhões de barris, né, que serão leiloados no final do ano, a distribuição do bônus de assinatura, dos primeiros recursos, dos primeiros 120 bilhões, 20 bilhões vão para estados e municípios. A Câmara já aprovou, os governadores estiveram aqui, os prefeitos estiveram aqui, aprovamos também uma mudança na regra do gasto do Fundo Social, transferindo esses recursos para estados e municípios. Esse fundo já tem aproximadamente 20 bilhões e vai crescer muito ao longo dos anos. Então, é legítimo que os prefeitos e os governadores estejam aqui lutando por recursos. E é legítimo que os deputados e senadores, também na hora de preparar o orçamento, na hora da execução, defendam os seus eleitores, as bases eleitorais que cada um de nós representa aqui. Dá para dividir cargos e votos, mas sem vender e sem corromper ou ser corrompido. Essa é a arte da democracia. Me parece que esse é o único caminho que nós temos aí. Mas dizem que nós já temos um novo primeiro-ministro, que seria o senhor, com a força que tem o Congresso Nacional. O senhor espera que a partir de agora, que o senhor ficou muito incomodado com os ataques em rede social, principalmente por parte do entorno do presidente Bolsonaro, o senhor espera que esses ataques sejam reduzidos e que haja uma maior aproximação, e o senhor tem essa vontade, uma maior aproximação com o presidente da República? Olha, Datena, quem organiza a relação com o Poder Legislativo é o Poder Executivo. Nós temos aqui, né, até porque representamos a sociedade brasileira, a obrigação
de construir sempre maiorias, diálogos, né, e consenso. Então, nós estamos prontos para continuar dialogando. O que nós fizemos nesse processo todo foi a demonstração que nada ia nos tirar do nosso objetivo, que esse parlamento ia mostrar que era um parlamento reformador, uma Câmara que quer reformar esse elefante que é o Estado brasileiro, que é lento, que é ineficiente, que onde pisa quebra tudo. Nós precisamos, ao contrário, de um Estado eficiente, né, que tenha capacidade de, naquilo que é a sua responsabilidade, melhorar a vida dos brasileiros. Estamos prontos para o diálogo. Estamos prontos para dialogar com o presidente, dialogar com o presidente Supremo. O Supremo também foi muito atacado. Isso também é muito ruim para a nossa democracia. Nós sabemos que tem um ambiente nas redes sociais que é muito radical. A gente acha que os mais radicais vão continuar sendo radicais, só conseguem enxergar na extrema-direita o seu líder na extrema-direita, o seu líder na extrema-esquerda. Então, esses ambientes radicais, eles são difíceis, a gente não pode responsabilizar o presidente, mas tem um outro ambiente onde a gente pode ampliar o nosso debate, o nosso diálogo, e ele teve uma sinalização forte, né? Se, de fato, a agenda dele é uma agenda de reforma, de mudar a qualidade do serviço público brasileiro, ele tem aqui na Câmara de Deputados pelo menos 379 deputados que acreditam nessa agenda, não que a agenda dos outros não seja democrática, não seja que nós não respeitamos, mas ontem demos uma sinalização que nós estamos prontos para enfrentar todas as agendas que tratem da reforma do Estado brasileiro. Ainda em cima disso, com a musculatura dessa votação, e eu vou fazer perguntas pontuais depois, muito rápidas, porque o senhor está num dia muito movimentado, mas ainda em cima dessa musculatura do Congresso, aponta para uma agenda própria do Congresso Nacional ou não? Olha, Datena, a Constituição brasileira, ela distribui responsabilidades em relação à tramitação de projetos. Tem temas que são prerrogativas exclusivas do presidente, tem temas que são exclusivos do próprio Poder Judiciário. E tem temas onde o parlamento também pode legislar, não apenas debater e aprovar. Então, naquilo que for responsabilidade partilhada, nós temos toda a condição de construir uma agenda para ajudar, né, ao governo a melhorar a qualidade do serviço público. Aquilo que for atribuição do governo, nós devemos pedir ao governo que encaminhe. A reforma administrativa dos recursos humanos é prerrogativa do governo. Então, nós pedimos aqui que o governo encaminhe, no segundo semestre, a partir de agosto, uma boa reforma para que a gente possa, de fato, ter uma produtividade melhor do serviço público, uma qualidade melhor desses gastos, tendo melhor produtividade. Então, esse é um tema deles. Agora, naquilo que é prerrogativa nossa, nós podemos ajudar a aprovar projetos. O governo depois decide se sanciona o veto. Nós não queremos nem avançar no poder do presidente, nem queremos também que o Executivo avance no nosso poder. Acho até que essa nova fórmula de governar sem coalizão é boa para a democracia. Fortalece o parlamento, fortalece a nossa responsabilidade. Muitas vezes, num governo de coalizão, nós transferimos a nossa responsabilidade para o Poder Executivo ao longo dos últimos 30 anos, né? Porque estamos dentro do governo. Não estando dentro do governo, a nossa responsabilidade aumenta. O orçamento impositivo vai aumentar a partir do próximo ano a nossa responsabilidade de onde alocar os recursos públicos do governo federal. E até amanhã, os trabalhos estarão concluídos em segundo turno, presidente? É isso que eu estou trabalhando. Tive uma reunião com os líderes da maioria, tive uma reunião com os partidos de esquerda aqui, que são oposição declarada ao presidente, tentando construir algum acordo de procedimento para que a gente consiga, a partir de agora, entrar na madrugada votando os destaques, né, o que falta do primeiro turno, e que a gente possa entrar amanhã no segundo turno e terminar essa votação. É o meu esforço, é o meu desejo. Estou em cima disso. Acho que para o parlamento terminar a votação dos 2 turnos até amanhã será uma grande vitória, mas ainda não está resolvido. O primeiro turno eu acredito que a gente consiga com certeza. O segundo turno vai depender muito desse encaminhamento, desse procedimento de votação, para que a gente possa avançar mais rápido do primeiro turno, já que o segundo turno é mais rápido mesmo, para que a gente consiga encerrar isso até a noite de sexta-feira. O senhor está operando milagres, não vai ser milagre nenhum botar esse pessoal para trabalhar no sábado, coisa que eu nunca vi, ou se vi, não lembro, em Brasília. Não sei se sábado. Mas não tem milagre. Na próxima semana. Tem Nossa Senhora aqui, ó. Nossa Senhora aqui, ó. Nossa Senhora que faz milagre. Eu não faço milagre, Datena. Mas se botar esses caras para trabalhar no sábado, vai ser
tem que ser instituído o dia do Rodrigo Maia em Brasília, porque é difícil botar essa galera para trabalhar. Não, o pessoal trabalha muito sábado e domingo nas suas bases. O deputado trabalha de segunda a segunda, chega sábado, vai para o interior, aqueles que têm voto no interior, é muito trabalho que as pessoas não conhecem. Eu até gostaria, Datena, que a gente pudesse fazer um programa, acompanhe o deputado por semana. Você ia ver que o deputado trabalha muito mais do que as pessoas imaginam. Para alguns ia ser ótimo, para alguns ia ser ótimo, para alguns ia ser complicado. Para a maioria, tenho certeza que... Maioria. Ó, Datena, para os 513, Pô. escreve aí. O pessoal ia ficar cansado, o seu cinegrafista ia ficar cansado de acompanhar a agenda de um deputado, de uma deputada no final de semana. Bom, agora tem um monte de gente perguntando, Datena, pergunta sobre as mulheres, vamos lá, destaque sobre as mulheres, o que é que pode ser alcançado de positivo em relação às mulheres? Não, nós fizemos um acordo com a bancada feminina, né? A bancada feminina nós vamos reduzir, tem um acordo da idade, o tempo de contribuição de 20 para 15 anos, no acordo, e também vamos, né, isso já está feito, vamos começar a contar o prazo, os 2% acima dos 60%, a partir de 15 anos que não estava no texto. Vamos resolver uma parte do texto de pensão para a bancada feminina, para as mulheres. Foi um acordo construído com elas, que envolve aí 4 destaques, né, 4 destaques, para que a gente possa atender o que é fundamental na demanda da bancada feminina. Vamos atender e vamos aprovar esse destaque, talvez seja a primeira emenda aglutinativa, que não é destaque, que a gente deve votar na tarde de hoje. Questão dos policiais, né? Tem muito cara já com a arma na mão querendo me atirar aqui, se eu não perguntar sobre a questão dos policiais. O tema de segurança pública é um tema muito importante, envolve, claro, que leis e daí por diante, mas passa pelos policiais que ganham muito mal, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Em relação aos policiais nessa reforma, dizem que o senhor era contra determinados pontos, o Centrão, mas qual é a sua posição definitiva? O que é que pode ser dito aos policiais que estão assistindo a gente? Olha, a Polícia dos Estados está fora da reforma, os governadores têm a obrigação de fazer a reforma, trazer esse tema dos policiais, da Polícia Civil e da Polícia Militar para cá, ia ser muito polêmico, ia dividir esforços, então nós concentramos na parte do governo federal. O problema que ficou no final foi com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal. Eles queriam um acordo de tirar a idade mínima de 55 anos. Datena, não dá. Tirar a idade mínima de 55 anos para os novos eu acho que assim, uma sinalização ruim para a sociedade. O que eu defendo é que todos contribuam com essa reforma. A reforma ela é dura, ela não é uma reforma simples, mas ela é fundamental para equilibrar o sistema previdenciário. Então, eles queriam tirar a idade de 55 anos para os novos. Né? O que nós dissemos é o seguinte, nós podemos, como fizemos no regime próprio, no regime geral, criar uma transição para eles. Os que já estão no sistema, ter uma transição, por exemplo, o regime próprio é 65 e 62. E para os que estão no sistema, 60 e 57 com 100% a mais de tempo de serviço. Proporcionalmente, 55 e 55, a gente pode colocar 53 e 52 com o mesmo pedágio de 100%, que é duro, não é fácil. Os servidores não estão satisfeitos. Mas isso a gente topava colocar. Eles queriam ontem de manhã tirar os 55 anos. Eu disse, se tirar os 55 anos, nós vamos também fazer um destaque para suprimir a questão da integralidade e paridade para os atuais. Porque já que não é para ficar uma parte, não fica parte nenhuma. Então, eu acho que se construiu um texto que talvez tenha apoio do plenário dessa transição, que não tem custo financeiro alto, é muito pequenininho, porque o número de servidores não é alto, mas é simbólico que ela seja igual à do regime próprio e, principalmente, uma transição igual à dos servidores, dos trabalhadores. Não é justo que os trabalhadores tenham uma regra como essa, né, e aquele que ganha mais, que é o policial federal, o policial rodoviário federal, ganha mais pelos seus méritos, não estou criticando, mas ele precisa também, se ele quer, uma transição igual ao dos trabalhadores da iniciativa privada. E acho que tem a Polícia Civil também do Distrito Federal, que está incluída aí. Só de Brasília. Só de Brasília. De Brasília não tem jeito. Bom, e cada estado cuida da sua parte. Se não regulamentar ela, fica sem salário. E cada estado cuida da sua parte em relação aos policiais. O Senado tenta incluir, se conseguir, volta para a Câmara a parte dos estados e municípios. Nós vamos ver se há um espaço para tramitar na Câmara também depois. Base do país é a educação. E os professores? Os professores têm um destaque do PDT,
que é um destaque que está sendo construído algum entendimento. O que eu digo, Datena, é que é claro que um bom entendimento é melhor do que um conflito. O texto do PDT, ele não prejudica a economia do governo federal. É uma economia, um gasto pequeno em relação à emenda que foi derrotada ontem, que era muito ampla e dava um prejuízo muito grande. Né? Nós queremos atender, nós estamos dialogando com todos os partidos para ver se constrói um acordo nesse destaque que tem dos professores, mas, Datena, eu tenho assim, muita tranquilidade de dizer uma coisa, não adianta a gente priorizar, né, uma idade mínima muito baixa. É claro que eles vão dizer que trabalham muito, a gente sabe disso, meu pai foi professor, né? Minha avó foi professora, meu avô, então não estou criticando, o que eu estou dizendo é que a gente tem que decidir aonde a gente vai alocar os recursos que são os recursos da sociedade. Se a gente abaixar muito a idade, aumenta o déficit, aumentando o déficit, falta dinheiro para a gente ter uma estrutura melhor para cuidar das nossas crianças e da própria qualidade, né, do trabalho dos nossos professores. Então tem que ter um equilíbrio nisso. Eu acho que esse texto que está sendo trabalhado talvez seja um bom acordo, onde nós perdemos pouco da economia, que é perto de 1 trilhão que a gente está tendo, e atende também, dá uma sinalização da nossa preocupação, que é a preocupação de todos com a educação pública brasileira. E a regra de transição em andamento aí no Congresso, essa regra de transição é importante, não? É uma regra que é dura, porque no caso dos regimes é 60 com 57 para a mulher e com 100% do tempo que falta. Então, se faltam 2 anos, são 4. No regime geral, tem uma trava nos últimos 2 anos para quem falta 2 anos para se aposentar. No regime próprio dos servidores não tem, eles reclamam disso, nós entendemos, mas eu acho que não dá para a gente, eu acho que não tem espaço para a gente mexer nisso hoje, eu acho difícil, até porque a reforma ela está bem organizada, foi bem organizada, primeiro pelo ministro Paulo Guedes, que encaminhou, e agora pelo relator Samuel Moreira na comissão com os membros, e se a gente for mexendo muito nisso, a gente vai dar uma sinalização que a gente está flexibilizando demais, e acho que já não dá mais, do meu ponto de vista, claro que o plenário é soberano, para que a gente mexa muito nessa economia. A economia precisa ficar na ordem de 900, 950 bilhões, pelo menos, para que a gente dê uma sinalização clara de que nós estamos ajudando e que nós vamos ter um sistema que, pelo menos, a sua despesa líquida vai parar de crescer. Bom, eu li muita coisa, mas não li uma única coisa. O delegado Valdir lhe cumprimentou, no momento que o senhor chorou ontem no Senado, a gente vai mostrar a cena daqui a pouco e perguntar sobre isso. E também o filho número 0, como o Bolsonaro disse, o Eduardo, lhe cumprimentou. Mas e o presidente da República? O presidente da República chegou a ligar para o senhor ou não? Olha, Datena, eu fui eleito presidente da Câmara, tive outras vitórias importantes, ele nunca tinha me ligado. Eu falei, acho que o presidente não gosta de mim. Mas ontem ele me ligou. Então, agradeço ao presidente, acho que é importante a ligação, é importante o agradecimento, para mim, em nome dos 379 deputados que votaram a favor da reforma. Foi uma ironia ou o senhor tem a impressão que o presidente não vai com a sua cara mesmo? Só para saber. Não, ele vai com a minha cara, assim, é carioca como eu. Sempre tivemos uma boa relação aqui no plenário, ele sempre foi uma pessoa muito, muito alegre, contador de piada. Temos posições divergentes em relação a alguns temas, mas isso é da democracia. Naquilo que é mais importante para o Brasil, que é a agenda de reforma, nós estamos no mesmo lado. Isso que interessa. Bom, eu sempre faço essa pergunta para o senhor, porque a gente nem sempre está num bom dia para a entrevista. Eu acho que a entrevista boa é quando o entrevistado quer falar. O que eu não perguntei que o senhor queria falar e que é importante nesse momento? Olha, Datena, agradecer, eu sei que ao vivo é mais difícil, mas agradecer a cada um dos 379 deputados e deputadas, aos líderes, muitas vezes também criticados, mas que construíram junto comigo, eu sozinho não faria isso, as condições para a gente chegar no dia de ontem e, se Deus quiser, terminar o primeiro turno hoje e o segundo amanhã. Agradecer a eles, aos deputados que não têm a mesma oportunidade que eu tenho de estar aqui falando com você, de estar falando com os outros meios de comunicação, de ter uma exposição muito grande para o presidir a Câmara. A esses, que muitas vezes são anônimos, o agradecimento da Câmara de Deputados. Para encerrar, quais são as próximas reformas, a seu ver, que são importantíssimas?
Olha, Datena, a reforma tributária, a gente instalou a comissão ontem, ela é muito importante. Como eu disse, eu espero que o governo encaminhe no início do próximo semestre uma forte reforma administrativa dos recursos humanos, para a gente cuidar daqui para frente do que a gente quer, da qualidade do serviço público, né, na ponta, para melhorar a vida das pessoas. E tem esse último eixo, que aí a Câmara vai tratar, acho que cabe à Câmara, porque tem prerrogativa para isso, a questão social. Discutir o Bolsa Família, discutir os projetos sociais, ver a melhor alocação de muitos recursos que às vezes são colocados no dia a dia das pessoas e são mal aplicados. Acho que fazer um bom debate com os economistas, os quadros da assistência social que entendem desse tema, para que a gente também entre nesse eixo. Esse eixo social também é um eixo muito importante. A gente tem muitos recursos que às vezes estão mal alocados. A gente precisa discutir para que a gente possa dar a nossa contribuição para melhorar a qualidade dos recursos públicos investidos na política social do Brasil. Bom, parabéns ao presidente da Câmara pela sua atuação, parabéns ao amigo, eu não escondo que gosto muito do Rodrigo, mas queria fazer um pedido em nome do povo brasileiro, que no momento em que se fechar definitivamente a reforma da Previdência, se pense mais no povo brasileiro do que qualquer outra coisa, porque, aliás, o povo brasileiro tem sido esquecido há muito tempo nesse país. Abraço grande e estou feliz com essa vitória que eu considero uma vitória, uma grande vitória pessoal sua e lhe coloca numa posição muito boa na política nacional. É um prazer saber disso, ler o que estão falando sobre o senhor e tomara que o Congresso brasileiro, a partir de agora, com essas medidas e o presidente da República se entendam para que o país possa sair da pior recessão que passou em toda a sua história. E já está, pelo menos, indicando sinal de desenvolvimento, de empresários querendo investir, enfim, destravar um país que está travado há muito tempo e que não merece pela grandeza do seu povo e das suas riquezas naturais. Tá bom, presidente? Um abraço grande. Obrigado.